Este é mais um Teatrando, conversas sobre teatro. Meu nome é André Ferraz e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, a professora da UERJ, Luciana Lira. Luciana, ela é atriz, diretora, ela é professora da área de artes cênicas da UERJ, na graduação e na pós-graduação. Ela é mestre, doutora, pós-doutora, né? Tanto em artes cênicas quanto nessa relação com a antropologia. E o assunto que a gente vai tratar é metodologia em artes cênicas. Esse termo foi cunhado pela própria Luciana, né? A partir de conceitos da antropologia, que ela vai falar um pouco para a gente. Eu acho que a gente pode começar por aí, né, Lu? Como é que surgiu esse seu interesse? Como é que surgiu essa relação, né, entre o seu interesse pelas artes cênicas e pela antropologia, que veio a culminar nessa construção desses termos como artenografia, metodologia? Como é que surgiu isso? Tudo bem? Tudo bem, olá André, olá a todos. Como é que vocês estão nesse momento de isolamento social? Acho que um espaço bom para a gente ficar conversando e descobrir coisas, né, nesse momento. Mas, enfim, vamos fazer uma viagem no tempo, na verdade, né, para conversar um pouco sobre essa ideia de metodologia, que hoje eu nem chamo mais de metodologia em artes cênicas, apesar de eu ter muitos artigos publicados, mas chamo de metodologia em arte, justamente porque eu acabei fazendo interlocuções também com outras linguagens, outras modalidades de arte, apesar de ter uma formação na área de teatro e trabalhar muito com pessoas do teatro, da dança e da performance. Então, a gente vai fazer essa viagem no tempo, na verdade, falar um pouco sobre a metodologia em arte e falar do início de minha jornada, e aí a gente volta em pelo menos 20 anos atrás, né, 2000, quando eu me formei em artes cênicas em Recife, eu sou de Pernambuco, e lá, né, nesse período, enquanto eu estava num processo de formação, eu acabei dando muitas aulas de teatro, né, como eu acho que é uma realidade de muitos e muitas, e dava aula no SESC de Pernambuco, dava aula em escolas particulares, cheguei a dar aula numa penitenciária pública de Pernambuco também, e nesse espaço eu comecei a experimentar, né, eu fazia o que todo professor de teatro que está iniciando faz, né, professor ou professora, que é justamente ir para os livros, verificar um pouco quais são esses jogos, quais são essas maneiras, esses procedimentos, né, que existem para que a gente possa fomentar, para que a gente possa estimular o aluno, a aluna, a construir as cenas, as improvisações, enfim, e chegar à construção de um espetáculo, de uma performance. E assim eu fiz, mas eu percebi que indo nessas fontes, que são fontes maravilhosas, como as fontes do Augusto Boal, da Viola Spolin, né, isso só para a gente falar aqui no nível, vamos dizer assim, fora do Brasil e aqui dentro do Brasil, mas eu fui vendo que esses procedimentos eram muito potentes, mas ao mesmo tempo sentia que os alunos tinham um vínculo com as aulas de teatro, mas que eram vínculos que eu considerava ainda vínculos muito superficiais com o que o teatro poderia dar, né, com o que a arte da cena poderia fornecer em termos de aprofundamento enquanto pessoas, não só como artistas ou como alunos artistas, mas também como pessoas, como é que eles podiam se aprofundar neles mesmos, né? Eu sou filha de psicóloga, né? Minha mãe é psicóloga e psicanalista, e então sempre tive muito acesso aos livros de psicanálise e de psicologia muito perto de mim, e especialmente eu tinha um interesse pelo Jung. O Jung sempre trabalhou muito com a questão dos mitos, né, das narrativas míticas, com a ideia dos arquétipos, e aí, percebendo essa interlocução, eu comecei a pensar assim, talvez eu possa levar algumas narrativas míticas para que esses alunos possam experimentar, ao invés de a gente usar, vamos dizer assim, uma situação cotidiana para improvisar, vamos trabalhar com determinadas narrativas, né, como foi o caso de um grupo que trabalhou com a narrativa do Minotauro, e isso realmente criou um outro tipo de vínculo dessas alunas e desses alunos com a aula de teatro e com as vidas pessoais. Então, muitos deles estavam, de alguma maneira, trabalhando questões que eram deles mesmos, delas mesmas, a partir da narrativa mítica, né? Então, comecei a ver realmente muita potência nesse trabalho. Eu acho que eu posso também dizer que uma inspiração muito grande minha foi um professor também da UFPE,
um grande arte educador, né? Na época chamado arte educador, mas um cara que trabalhava com teatro e educação na UFPE, que era o professor Marco Camarote, que também me apontou a possibilidade dos mitos e dos contos de fada como realmente um espaço de potência para se trabalhar dentro de sala de aula, né? Nível com arte, né? Com teatro e dança e performance. E aí, paralelamente a esse trabalho que eu estava fazendo nas escolas, eu também estava atuando como atriz, né, e estava fazendo um curso de direção teatral, num curso de extensão da UFPE também, com o professor Roberto Lúcio, que atualmente é professor da UFPE, e nesse curso de direção teatral ele me pediu para fazer um trabalho, né, de finalização de curso, né, todo mundo tinha que dirigir alguma coisa, e eu resolvi dirigir, um sonho que eu tive, um sonho mesmo, né, ao invés de eu pegar um texto teatral e tal, eu resolvi pegar um sonho mesmo, eu tinha dormido, sonhei com uma mulher montada num cavalo, né, e eu comecei a chamar essa figura que eu sonhei de Joana, né, e quando eu fui intitular um pouco essa performance, eu chamei de Joana em Cárcere, né, e aí eu comecei a aproximar um pouco esse sonho da narrativa mítica da figura da Joana d'Arc, a guerreira Joana d'Arc, que é uma guerreira francesa, né, que surgiu no período da Idade Média. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o que eu tinha interesse naquele universo da história da Joana d'Arc não era toda a história, mas alguns aspectos da história, alguns pedaços da história que eu chamo de mitemas, né, que são pedaços da história de um mito. A gente está chamando de Joana d'Arc, apesar de Joana d'Arc ser uma figura histórica, ela ter existido efetivamente, a gente pode olhá-la como um mito, na medida em que ela instaura para a gente uma espécie de modelo, né? Ela construiu, ali no período da Idade Média, passou de uma estrutura para outra, né? A partir da figura da Joana d'Arc, dos feitos da Joana d'Arc naquele período, na Guerra de 100 Anos, a gente vê uma mudança de paradigma do que é medieval e passa para o que a gente chama de Idade Moderna, né? Então, ela, de alguma maneira, é uma figura que é muito importante dentro dessa passagem histórica. Então, a gente pode considerá-la como um mito, até porque ela perpassa o tempo e vai inspirando muitas pessoas a escrever coisas sobre ela, peças de teatro, filmes, né? E ela, enfim, foi parar no meu sonho, né? E assim foi, né? Eu fiz um trabalho cênico sobre essa figura, e essa Joana, evidentemente, não era uma Joana francesa, mas uma Joana pernambucana, com muitos aspectos que eram meus, né? Muitas questões que eu estava trabalhando, que eram minhas, e não necessariamente da Joana, mas que se articulavam com esses mitemas da história da Joana. Então, foi com a Joana que eu vim cavalgando para São Paulo, né? Atualmente eu moro em São Paulo, mas faço uma interlocução forte com o Rio, né? A André falou no início que eu sou professora da UERJ e professora efetiva da UERJ, então, em geral, eu passo a semana inteira no Rio e volto para São Paulo justamente porque eu tenho uma interlocução muito forte com os trabalhos de arte aqui em São Paulo, e atualmente, agora, eu estou aqui nesse processo de isolamento. Então, eu vim para São Paulo, né, com a Joana, para exatamente ser orientada por um grande pensador do teatro e da performance, e especialmente da performance, que era o professor Renato Cohen. Renato Cohen faleceu muito cedo, né, mas ele ainda me orientou durante um ano no mestrado, e ele foi um estudioso que fez um livro muito importante chamado Performance como Linguagem, que de alguma maneira vai inspirar muita gente, e inclusive pessoas do teatro mesmo. E o mais interessante do trabalho do Renato é que justamente ele cria procedimentos de criação em performance, né? E aí eu fui percebendo que também, né, isso tinha uma interlocução comigo, né? E aí eu vou me aproximar da linguagem da performance, e um pouquinho antes do Renato falecer, no finalzinho do primeiro ano do meu mestrado, ele falou para mim: olha, Luciana, eu acho que a sua pesquisa tem muita relação com a antropologia, talvez fosse interessante você fazer uma disciplina com a Regina Miller. E assim eu fui fazer uma disciplina com a Regina Miller, que era professora da Unicamp no período, agora ela está aposentada, mas é uma professora que tem uma pesquisa super forte na área, com a etnologia indígena, né, com a etnografia indígena. Ela estuda os Assurini, do Xingu, e tinha uma relação muito forte com os rituais e com os mitos dos Assurini. E ela era uma pessoa que trabalhava com antropologia da dança, antropologia do teatro,
especialmente da dança, né? E começou uma interlocução com a antropologia da performance, na medida em que, quando eu a encontrei, ela estava voltando de um pós-doutorado que ela estava fazendo com Richard Schechner, né? E que foi um inspirador para mim em vários aspectos na minha teoria, no trabalho que eu fui desenvolvendo. E aí eu trabalhei diretamente com Regina assim que o Renato faleceu, e foi Regina que me levou para a antropologia, né, efetivamente, como o Renato já tinha meio que previsto, né, nas profecias dele, ele era meio mestre dos magos, e eu fui realmente trabalhar com a Regina e me vinculei ao Na Pedra, que é um núcleo de antropologia, performance e drama da USP, e o Na Pedra ele é um núcleo, um grupo que vincula a antropologia à arte, né? Um grupo que tá fundamentalmente ligado à USP, à FEFELESH da USP, né? Através do professor John Dowsey, e ele faz uma articulação com o IA, com o Instituto de Artes da Unicamp, através da Regina Miller. Então, eles dois me acolheram, né? E aí eu conheci o John, e eu findei o meu mestrado discutindo um pouco essa figura da Joana. Eu fiz uma cena mesmo, né, produzi uma cena, e lá, no meu mestrado, já tem uma lista aí de procedimentos de atuação, né, como se fossem jogos, né, que eu chamo de jogos de existência, ou jogos existenciais, ou jogos rituais, que era exatamente a partir desses jogos, desses procedimentos, que eu fui desenvolvendo essa cena da Joana, assim como eu já tinha experimentado de maneira germinal ali com os meus alunos e alunas no período que eu estava no Recife, entre 2000 e 2001. Né? Eu vim para São Paulo por volta de 2003, né? E terminei o meu mestrado em 2005, lá na Unicamp. E assim foi, né? Então, já, de alguma maneira, eu não chamava de metodologia em arte, mas eram procedimentos rituais, né? Eram procedimentos que eu utilizava, que trabalhavam esses mitemas e trabalhavam esses princípios aí para o que veio a ser a metodologia em arte depois. Né? Logo depois eu entrei no doutorado, e aí acabei vinculando o próprio John, que ele era professor da USP, professor da USP, eu consegui vincular o John à Unicamp para que ele pudesse me orientar. Então, ele foi o meu orientador, né? Ele é realmente, vamos dizer assim, um dos pioneiros da antropologia da performance aqui no Brasil. Ele também estudou com Richard Schechner, assim como Regina Miller, né? E o Richard Schechner, junto com o Victor Turner, que são dois grandes teóricos, que vão lançar a mão desse trabalho com a antropologia da performance. Né? Então, a antropologia da performance é uma antropologia que a gente pode considerar uma antropologia pós-moderna, porque não é uma antropologia que não vê o antropólogo como aquele que se desloca do campo e vai lá, um campo distanciado, observa aquele universo, aquela comunidade e escreve sobre ela. Mas, muitas vezes, esse próprio antropólogo, muitas vezes não, ele é fundamentalmente parte daquele processo, né? E ele vai analisar esses processos, que são processos rituais. Obviamente que dentro da antropologia, a antropologia da performance trabalha dentro dessa perspectiva ritual, né? Tentando apreender esses rituais que estão sendo produzidos em comunidades diversas, inclusive comunidades urbanas também, não são sempre comunidades distantes, né? Mas, quando a gente leva aí, vamos dizer assim, a antropologia da performance para o universo do teatro, como é que a gente observa o ato de fazer teatro como um ato ritual também, né? Como é que a gente constrói esses processos, né? Então, a minha ideia de teatro começou a se aproximar muito da ideia de ritual, da ideia de ritos de passagem, tentando pensar o processo criativo também como um rito de passagem, né? Também como um rito onde, ao invés de a gente estar interpretando um personagem ou construindo uma figura que está fora de mim, eu também estou trabalhando questões que são minhas de um âmbito pessoal, de um âmbito também coletivo, e colocando isso na roda do processo criativo, né? E aí pensando um pouco o mito como esse grande suporte, né? Muitas vezes a narrativa mítica ela existe para que a gente possa contar uma história que também é minha, né? Então, um pouco isso, né? Meu contato com a antropologia vai ser nesse lugar, especialmente com a antropologia da performance. E, paralelamente, eu também encontrei um outro campo da antropologia que foi bastante importante para mim, que é a antropologia do imaginário. E aí eu conheci vamos dizer, esse campo de estudo pelo viés da educação, né? Então,
através de uma pesquisadora chamada Daniele Rocha Pita, que ela foi durante muitos anos professora da UFPE, né? Ela é francesa, mas morou muito tempo em Recife e fundou um pouco esse caminho. Ela foi uma estudiosa exatamente da antropologia do imaginário, que foi fundada por Gilbert Durand. Então, a minha inspiração um pouco para construir essa ideia de metodologia em arte, como eu falei, vem realmente como um suporte, tem como suporte a antropologia da performance, mas também a antropologia do imaginário, que, como eu estava falando, de alguma maneira tem uma relação com a ideia instaurada pelo Gilbert Durand. Gilbert Durand, ele é um sociólogo francês que vai exatamente cunhar essa palavra metodologia, mas ele usa essa ideia de metodologia dentro do contexto sociológico. Ele vai construir, né, agrupamentos, né, ou vai analisar agrupamentos sociais e tentar pensar quais são os mitos diretores, né? Ele chama de mito diretor, alguma narrativa que está conduzindo, alguma narrativa simbólica que está conduzindo determinados agrupamentos sociais. Isso aí ele vê dentro desse campo, né, no campo sociológico, como eu estava falando, mas na real, quando eu transponho isso para a minha experiência dentro da sala de aula, dentro das conduções de processo criativo, eu começo a chamar esses mitos diretores, ou esse mito diretor, de mito guia, dentro do processo criativo, né? Então, quando eu agrupo também, vamos dizer assim, os meus alunos e alunas, ou quando eu trabalho com atores e atrizes, ou bailarinos, bailarinas, enfim, dependendo da linguagem, performers, eu estou trabalhando dentro de uma perspectiva onde eu vou olhar aquele grupo e perceber qual o mito que está um pouco eclodindo, né, explodindo ali daquele grupo, né, que mito, que narrativa mítica agrupa aquelas pessoas, né, de alguma maneira constrói um lugar ali que o Victor Trans chama de comunitas, né, que é que une, né, aquela comunidade, aquela pequena comunidade de alunos e alunas, ou atrizes, artistas, né, dependendo do processo que eu estou guiando. Então, eu comecei a experimentar isso, né, e comecei a ver isso já existia um pouco no mestrado, mas no doutorado isso vai realmente ganhar um nome, ganhar uma interlocução mais expressiva, né, com a antropologia da performance e a antropologia do imaginário, especialmente quando eu desloco a minha ideia da Joana, a minha Joana que eu estava experimentando comigo mesma, vamos dizer que ele vinha de um campo de uma mitologia pessoal, né, foi um sonho que eu tive, e aí comecei a pensar sobre esse sonho e construir uma cena sobre ela, e eu vi o eco dessas guerreiras, dessa minha guerreira, em outras guerreiras, em outras mulheres. Foi quando eu descobri as mulheres de Tejupá. Eu descobri as mulheres de Tejupá através de um dramaturgo pernambucano chamado Luiz Felipe Botelho. Ele, sabendo da minha pesquisa com a Joana d'Arc, né, ele tinha participado desse curso, né, de direção. Eu também. Você também, o Kleber também. Um monte de gente participou desse curso, né? Foi fundamental. Inclusive o Alexandre Nunes, que me trouxe, que me ajudou a vir para Campinas, ele também participou desse curso, né? E aí foi o Felipe Botelho que me deu um livro, né, que se chamava Mulheres Tejupá, um filme sobre mulheres guerreiras, que tratava de um pequeno documentário que foi feito em 2002 sobre umas mulheres na zona da Mata Norte de Pernambuco, entre Pernambuco e Paraíba, e essas mulheres, elas contam a história de uma história, né? Então, as mulheres atuais que moram hoje em Tejucupapo, lideradas por uma delas, né, que é a dona Luzia Maria da Silva, elas construíram uma peça de teatro. Assim como eu construí a minha Joana, elas construíram uma peça de teatro, só que eu estava falando um pouco da minha história através da Joana, tendo a Joana como plataforma para contar um pouco da minha história, e elas estavam contando também a história delas, da comunidade, porque elas meio que recontam uma experiência que se sucedeu em 1646, né? Na época da invasão holandesa, as mulheres, né, desse lugarejo chamado Tejucupapo é uma palavra indígena que significa lamaçal, e lá elas estavam protegendo aquele lugarejo justamente porque os homens tinham saído para a guerra entre, né, holandeses e pernambucanos, né, brasileiros, e Olinda e Recife, e elas ficaram guardando aquele espaço, só que
soldados holandeses meio desguarnecidos, querendo saquear pequenos lugarejos, resolvem atacar Tejucupapo, e conta-se que essas mulheres defenderam aquele espaço, né, defenderam aquela terra e ganharam. Então, de alguma maneira, é o primeiro combate armado, só que as armas delas são armas meio bruxescas, né, água de pimenta que jogou nos olhos dos inimigos e tal, e paus e pedras, que elas venceram esses soldados holandeses e foram reconhecidas historicamente, inclusive pelo imperador Pedro II, que vai, inclusive, montar lá, né, fincar lá um obelisco em homenagem às mulheres de Tejucupapo de 1646. Até hoje existe esse lugar, que é exatamente o lugar onde elas encenam a própria história, a história das antepassadas. Então, a gente está vendo camadas de guerreiras, né? A gente está vendo as camadas das guerreiras de 1646, a camada de guerreiras das mulheres de Tejucupapo atualmente, e eu que vou fazer essa interlocução com essas mulheres lá, né, me intitulando também uma guerreira, né? E aí eu tenho esse diálogo com essas mulheres, levo atrizes para lá, também para a comunidade, outras atrizes como eu, e lá a gente tem uma interlocução com essas mulheres e a gente vai ter uma trama, né, um lugar meio quase simbiótico, né, com essa comunidade, que eu começo a intitular esse trabalho que eu fiz de deslocamento para a comunidade de arte e etnografia. Né? Na antropologia a gente usa a palavra etnografia justamente para esse deslocamento do antropólogo, do seu locus, né, para um locus de alteridade de outros, onde ele vai fazer, né, uma interlocução com esses outros. E dentro da arte eu começo a entender que o que a gente estava fazendo era um processo de arte e etnografia ligado fundamentalmente a essa ideia da antropologia da performance, né, que é uma antropologia que pensa esses outros, essa alteridade, como também parte nossa, como parte de nossos espelhos, são espelhos estilhaçados, né? Então, parte das minhas guerreiras também estavam lá e vice-versa. Então, é um processo de retroalimentação. Então, o que acontece é que eu vou fundar um pouco esse termo, né, arte e etnografia, e defendo ele também no doutorado, junto com a metodologia em arte. Então, eu começo a pensar que a arte e etnografia é parte da metodologia em arte. Então, não existe metodologia em arte, não existe você construir esse processo dentro do laboratório, dentro do processo, da sala de ensaio, sem que você também comece a fazer um trabalho de espelhamento com esses outros, né? O que esse mito que está regendo a gente aqui também se espelha com o que está acontecendo no mundo. Eu uso muito uma perspectiva do mito do Narciso, né? Eu gosto muito dessa ideia do mito do Narciso, que a gente sempre tem a ideia do Narciso de uma maneira bastante patológica pela via da psicologia, né? Pensar o Narciso como um lugar onde você está só se olhando, né? Então, quando eu falo de aspectos que são pessoais, também são aspectos que espelham uma comunidade, né? O que eu estou passando não é um problema só meu, é um problema comum, muitas vezes, né? Então, quando a gente olha para o mito do Narciso, a gente vê de uma outra perspectiva, né? Se a gente for olhar para o mito do Narciso de verdade, a gente vai ver que o Narciso, quando está se olhando na água, primeiro que é uma água, não é um espelho, né? Então, a água, ela é sempre movente e sempre viscosa e sempre, né? Ela está passando sempre, já diria Heráclito. Então, quando o Narciso se olha, ele está olhando para o fundo, ele está olhando para o fundo dele mesmo, ele está olhando para si mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele está olhando para o mundo que está refletido sobre essa água e que isso sempre é algo que está se movendo, né? Nunca é fixo. Então, a perspectiva desse artista que a gente vai fomentar, que a gente vai criar a partir da metodologia em arte, e dessa ideia do deslocamento com a arte e etnografia, é justamente um artista de fricção, né? Ele está no entre-lugar, que isso é um termo também da antropologia da performance, né? A ideia de fricção, que vai ser cunhada pelo John Dawsey, pensar fricção com um parênteses no R, né? Que é exatamente esse entre-lugar. Fricção, né? Fricção, da friccionar, e também ficção, né? Então, você está construindo algo que é modelado, que é, né, artificial, mas ao mesmo tempo você está friccionando com algo que é de um plano real. Né? Então, o que o Victor Tanner observava, o Richard Schechner, que nesses rituais acontecia um pouco esse fenômeno, né? Que é um pouco a vida real que está se misturando com a vida ficcional. Né? Isso a gente vê também nos brincantes da cultura popular
no Cavalo Marinho, por exemplo, você vê que esses brincantes, eles são parte deles mesmos, estão ali naquelas personagens, não são puramente personagens, são máscaras, evidentemente, mas são máscaras rituais deles mesmos, né? São máscaras rituais que eles estão contando também a história deles como resistência, como povo, estão contando, né? São várias camadas que estão sendo contadas ali. Então, aí eu vou, vamos dizer assim, criar esses 3 termos e vou defender isso no doutorado, né? A ideia da metodologia em arte, que é, vamos dizer assim, a ideia fundamental. Dentro da metodologia em arte, a gente tem a arte-etnografia, que é esse deslocamento, né? E, ao mesmo tempo, a gente, a partir desses dois caminhos, dessas práticas, você constrói, a ideia é construir esse artista de fricção, né? Ou essa arte de fricção. E aí é quando eu chego nos feminismos, né? Primeiro eu ia perguntar isso. Exatamente, desde sempre... E o motim, e o grupo motim? O motim, né? Desde sempre que as minhas temáticas giraram em torno dessas questões feministas, né? Desde o período que eu estava trabalhando, especialmente com a Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc é um ícone feminista, inclusive, né? Exatamente porque ela traz realmente um espaço de transgressão muito forte com um sistema que é um sistema patriarcal, o fato dela ter se vestido de homem, dela ter batalhado junto com os homens, então ela vira um ícone. E eu vou já entrar em contato com isso, mas eu tinha muito medo, né, de abordar o feminismo, de abordar a Joana d'Arc por uma ótica feminista, desde sempre. E quando no meu doutorado isso acontece da mesma maneira, se você for na minha tese hoje, que quem tiver interesse também está lá no repositório da Unicamp, o mestrado e o doutorado estão lá, também eu não falo de feminismo, apesar de a todo momento estar falando de questões de mulheres. Então, o feminismo ele vem surgir para mim de maneira contundente após o doutorado, quando eu comecei a dar aula e experimentar a metodologia em arte nas salas de aula, né? Enquanto lá no início eu dava aula no ensino fundamental, né, para alunos e atores e artistas que estavam começando a fazer teatro, e depois eu comecei a dar aula na Unesp, e depois da Unesp aqui em São Paulo, depois eu entrei na UERJ como professora efetiva. E comecei a experimentar essa metodologia, não só dentro da universidade, mas também fora da universidade, com vários processos criativos, né, no Recife, em Goiânia, em vários lugares que eu fui produzindo trabalhos, né, a partir dessa perspectiva. Eu também sou dramaturga, então eu também misturava o processo de encenação com a dramaturgia, e sempre que esse fato de eu entrar em contato com essas mulheres me fez também entrar em contato com esses temas que são temas feministas e começar também a ser procurada pelas mulheres para dirigir os seus trabalhos. E, invariavelmente, quando essas mulheres me chegavam com seus temas, sempre eram temas que partiam de um plano que era pessoal. E eu comecei a estudar as teorias feministas e fui percebendo, né, tem uma terminologia muito importante dentro do feminismo, que é da segunda onda. O feminismo é dividido pelo menos em 3 ondas, né? A primeira onda das sufragistas, depois a gente tem uma segunda onda, onde a gente vê a revolução ali da década de 60, 70, 80, e a gente vê, vamos dizer assim, esse período contemporâneo que a gente já está começando a perceber que já estamos numa 4ª onda ou num tsunami. Não se sabe. Sim. Tsunami feminista, né? A Margaret Hag fala um pouco sobre essa ideia de tsunami, né? Várias ondas. Então, nessa segunda onda tem um slogan muito forte que chama "O pessoal é político", né? Que é "O pessoal é político". Então, aquilo ali me chamou muita atenção e eu comecei a pensar um pouco na ideia de fricção também nessa perspectiva. A partir do momento que eu estava tratando de questões que eram minhas, ao mesmo tempo eu também estava ganhando uma amplitude a partir do momento que a questão, por exemplo, do feminicídio, do aborto, do estupro, que eu trato, o estupro especificamente que eu trato na figura da Joana, não é um problema meu, né? É um problema meu, algo que aconteceu comigo, mas ao mesmo tempo isso reverbera num campo que é social, é um problema social, né? Então, foi a partir daí que eu comecei realmente a me aproximar das teorias feministas. Quando eu entro na UERJ, eu monto um grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa e extensão, ligado ao CNPq, que se chama Motim. Não à toa, o nome se chama Motim, né? O nome que eu dei foi Motim. Dentro da palavra motim tem a palavra mito também, isso me interessa. Né? E, vamos dizer assim, o sobrenome do motim é mito, rito e cartografias feministas. Então, tem um tripé onde eu estabeleço essas pesquisas, né?
discutir o mito e o rito como plataformas para discussões Sim. que são feministas, né? E aí eu comecei a orientar pesquisa de mestrado, doutorado no PPG Artes. O Grupo Motim é um grupo interinstitucional, ele liga também a UERJ, né, a UDESC, que é uma universidade que eu tenho uma interlocução muito forte, também oriento lá, e também a UFRN. Então, vai do Nordeste, passa pelo Sudeste, vai até o Sul, transitando. Então, tem pesquisadores e pesquisadoras que estão trabalhando sobre esses temas nesses vários lugares, entre pesquisa de doutorado, mestrado, iniciação científica, e isso tem sido uma alegria muito grande, reunir esses pesquisadores e pesquisadoras, justamente porque sai um pouco de mim, né, porque eu acho que a pesquisa ela vem muito de um plano pessoal e vai construindo um espaço de interlocução com uma comunidade acadêmica e com a comunidade artística, né, porque paralelamente a isso eu nunca parei minha carreira artística para viver só na academia, então eu atuo como atriz até hoje, dirijo espetáculos, produzo dramaturgias, enfim, e assim tem sido, né, então a metodologia em arte acaba sendo realmente um caminho. Eu não chamo de método, não é uma palavra que eu gosto, justamente eu levo para a ideia de metodologia, justamente porque eu não quero falar de metodologia, né, porque eu sempre penso método como lugar fixo, né, eu sei que método tem várias acepções, mas em geral, para o plano comum, método traz algo fixo, né, e a metodologia ela não tem essa ideia, né? São procedimentos, é um conjunto de procedimentos que produzem a cena, né? Que ajudam a produzir essa cena, mas não são procedimentos ou jogos rituais fixos, jogos existenciais fixos, né? Para um coletivo existe uma aplicação, uma vivência de determinados procedimentos, para outros, isso depende do mito-guia, isso depende do processo. Às vezes esse mito-guia, ele surge até antes desses coletivos se formarem, às vezes os coletivos que determinam esse mito-guia, enfim. Isso tem um conjunto de variações muito grande. Então, por isso que eu não chamo de método, chamo muito mais de caminho de criação, né? Um termo que eu venho usando bastante nos meus textos, quando eu escrevo e tal, pensar a metodologia em arte como um caminho de criação, né? É um pouco, acho que é isso. Muito bem, muito obrigado, Lu, por ter batido esse papo aqui com a gente, conversado sobre todas essas questões, metodologia de artes. E aí a gente vai colocar também aqui embaixo, na descrição, né, uns artigos de Luciana, algumas coisas, né, tem sites, né, que vocês quiserem procurar, tanto tem Vamos colocar. A gente tem o Motim, né, no Facebook, no Instagram, a gente tem feito lives nesse período de isolamento. Tá tudo aí na descrição. Tem a Una Luna também, que é um espaço que eu tenho aqui em São Paulo, um estúdio, né, onde eu trabalho, uma sala mesmo de trabalho, e, enfim, que também tem um site, tem lá falando sobre os processos criativos e alguns textos. Perfeito. Obrigada, André. Obrigada ao Teatrando, que maravilha essa iniciativa, né? Que isso fique registrado e que vire muitas outras coisas. Muito bom. Obrigado, Lu, e obrigado a todos que assistiram. Continuem aqui acompanhando os vídeos anteriores. Inscrevam-se no canal, comentem e continuem estudando, pesquisando, fazendo arte sempre. Obrigado, Lu. Sempre. Obrigado, Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Tchau.